Olá, sejam todos muito bem-vindos hoje. Hoje o nosso tema é um tema um pouco polêmico, né, mas é um tema muito gostoso de se falar. Nós vamos falar sobre o julgamento alheio, aonde, este julgamento ele pode ser bom ou pode ser mal na nossa caminhada. Para quem não me conhece, o meu nome é Juliana Patucci, do canal Oráculos da Lua. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre todo esse processo, tá? Dessa evolução, deste conhecimento interior, tá? Em relação ao julgamento que nós nos fazemos e que nós recebemos, né? E que nos fazem no processo da caminhada, principalmente desse despertar, quando nós começamos a trabalhar com os oráculos, né? E esse despertar que acaba acontecendo na gente, as pessoas tendem a julgar, a comentar, a fazer críticas, e aí nós vamos então conversar um pouco sobre esse processo, como compreender isso tudo de uma forma que a gente possa interiorizar isso e usarmos isso também como mais um degrau, né, mais um passo para nossa evolução, tá certo? Então, hoje nós vamos abranger principalmente, tá? A gente vai detectar essas situações, né? Vamos detectar essas situações onde pode acontecer o julgamento, né? Os julgamentos das pessoas conosco. A gente vai detectar. Após detectar, a gente vai compreender um pouco como identificar esse julgamento, né, das pessoas, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como nos blindar um pouco de uma forma que a gente possa evoluir nesse processo, tá bem? Mas no final a gente vai dar uma conversadinha sobre essa questão do bem e do mal no processo, né? E aí a gente vai brincar um pouquinho com as cartas do tarô, do oráculo, para que a gente consiga verificar aonde o processo do ciclo da vida, do tarô, em que momento, né, no processo do tarô, da leitura, a gente se coloca nessa situação, né, do julgamento, e o que ele nos traz, e o que a gente tem a evoluir com esse processo, ok? Então, vamos lá. Vamos conversar, então, sobre a questão de detectar, né, de detectar o processo de julgamento que fazem na nossa vida, né? Essa questão, ela é muito delicada, sabe? Eu acho que a gente tem que estar muito presente, a gente tem que estar muito presente para o momento, a gente tem que estar muito consciente do momento presente, né? Quando nós estamos falando sobre a mudança, de dizer, olha, eu vou começar a fazer o estudo, interpretar os oráculos, ou se as pessoas já começaram a fazer essa interpretação, mas de uma forma talvez um pouco mais retraída, mais discreta, e que esse despertar desse conhecimento começa a florar, a gente tem que ter muita sensibilidade, estar sempre presente para detectar o momento em que as conversas que nós temos com as pessoas do nosso meio, sejam os nossos amigos, a nossa família, o nosso meio de trabalho, né, para quem já trabalha fora, mas tem também essa atividade de tá despertando esse interesse para abrir os oráculos, interpretar os oráculos, ou simplesmente como uma autoterapia, aonde que essas conversas surgem. O momento em que surgem essas conversas desse assunto é o momento onde a gente já tem que dar uma atenção. É como se uma lâmpada se iluminasse dizendo, atenção, a conversa vai fluir, e atenção, pode acontecer julgamentos, críticas, comentários. Então, esse é o momento onde a gente tem que detectar, é nesse momento onde nós detectamos que alguma informação pode vir e que pode nos afetar emocionalmente, tá? Então, esse é o momento onde a gente tem que estar muito presente para essa situação. Não é difícil, é uma questão de treino. Aos poucos a gente vai começando a se policiar
que fica muito visível, porque aquele assunto é muito presente para você na tua vida. Então, quando a gente começa a perceber que, opa, a gente vai entrar nessa conversa, e essa conversa pode acabar indo para um caminho de conselhos, de comentários, de críticas, de não aceitação, e isso pode acabar criando constrangimento. Primeira coisa é detectar, tá sempre presente para essa situação, ok? A segunda é identificar. Então, quando a gente identifica para onde se desenvolve essa conversa, essa identificação ela é muito simples. A gente pode compreender que existem comentários, existem críticas ou existem conselhos que vão acontecer de duas formas, ou porque as pessoas estão querendo nos proteger de algo, ou porque as pessoas estão querendo se proteger elas mesmas de alguma coisa, dessa situação toda que está por vir. Eu queria deixar bem claro uma coisa, eu penso da seguinte forma, tá? Se vocês não concordarem, vocês podem até deixar nos comentários, a gente pode trocar uma ideia sobre isso, mas todo comentário alheio, todo comentário, toda informação, crítica, conselho, elas têm que ter valor simplesmente se vierem de pessoas que realmente têm importância naquilo tudo. São pessoas que realmente têm alguma afinidade, alguma ligação, seja pelo tema, seja pela relação de amizade, relação de amor, relação de família, tem que ter uma conectividade. Se não existir essa conexão, não faz sentido, tá? Não faz sentido uma pessoa simplesmente alheia à tua vida, alheia ao tema pelo qual você estiver conversando, alheia às ideias que você está fluindo. Se essa pessoa for alheia completamente a estudo, é um comentário que simplesmente a gente escuta, dobra, bota no cantinho e ali a gente deixa, né? Porque aí não faz sentido nenhum, não tem o porquê ter uma influência nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, na nossa forma de pensar, se essa pessoa não é presente na sua vida, né? De alguma forma, certo? Então, a questão é a seguinte, ou as pessoas, elas estão querendo, na hora que a gente está identificando, né, esses comentários, essas críticas, ou a pessoa está tentando se nos protegermos, e o que eu vou explanar um pouquinho sobre isso, ou se autoproteger. O que as pessoas estão querendo fazer? Por exemplo, quando você quer mudar, vamos dizer assim, como aconteceu comigo, né? Eu quero mudar de profissão. Então, eu não fiz isso, né? Eu não fui assim, eu vou mudar de profissão, vou parar, não vou mais ser contadora, agora eu vou ser taróloga. Não foi assim. O processo foi evolutivo, foi demorado, foi de muita autoafirmação no caminho e tudo. Mas por que as pessoas que nos têm ao coração, as pessoas que se preocupam conosco, as pessoas que estão presentes para nós, qual é a preocupação deles? A preocupação deles é que nós não cometamos erros, que a gente não se machuque, que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo, isso seja tanto do lado emocional, como também do lado profissional, né? Porque quando a gente está querendo mudar valores, quando a gente está querendo mudar uma forma de vida, as pessoas que se preocupam com nós, as pessoas que nos têm o coração, elas têm uma preocupação muito grande que a gente se dê mal na vida, que a gente erre, que a gente se machuque, e inconscientemente, porque às vezes as pessoas fazem isso de uma forma tão intensa, agressiva, mas não é má. Não é má. O objetivo final, o objetivo principal, na verdade, é nos proteger. É dizer da forma que cada pessoa tem a sua cultura, a sua forma de ver, a sua forma de falar, que a pessoa diga, atenção, presta atenção no que você está fazendo, você tem certeza que é isso? Às vezes aquele tema, aquela situação não bate muito com os valores da pessoa, e aí vem toda uma parte racional, de compreensão, que eu não vou entrar nessa questão do inconsciente, mas o objetivo principal é esse, o objetivo é realmente nos proteger. E aí tem uma outra situação, que é onde as pessoas, elas querem se protegerem. O que eu quero dizer com se protegerem? Quer dizer que você talvez possa mudar em relação a quem você é. Você
não só está saindo da sua zona de conforto, mas você talvez esteja obrigando as pessoas a saírem da zona de conforto delas. As pessoas vão ter que aceitar essa nova pessoa que você está se tornando. No meio profissional, porque talvez você mude, você saia, ou você vai seguir outros caminhos, mas principalmente nas relações mais pessoais, o que acontece? Acontece que quando a gente começa a trabalhar com o tarô, isso talvez seja muito inconsciente na cabeça das pessoas, tá? Mesmo aquelas pessoas que não aceitam, que não acreditam, as pessoas o que elas têm que compreender que você vai se tornar uma outra pessoa. E para que elas aceitem e continuem amando ou, né, valorizando, elas vão ter que aceitar a sua mudança. E até onde elas estão querendo mudar também. Então, isso acaba afetando no que elas são, naquela relação, né, que existe. Então, o principal dessa situação é exatamente isso, a gente conseguir, primeiro, detectar a situação, opa, a conversa vai vir, deixa eu ficar atenta. Segundo, quando a gente detecta quem é a pessoa, o que ela está falando, o que ela está expondo com o julgamento dela, onde ela está querendo chegar, e aí, esse aonde ela está querendo chegar ela está preocupada com as minhas mudanças ou com as mudanças que a minha mudança vai causar nela e na nossa relação, certo? E a terceira é a questão de se blindar. E aí eu vou entrar nessa questão de se blindar e aí eu volto no detectar e no identificar para que a gente consiga compreender bem essa relação. O se blindar é o seguinte: primeiro, a gente tem que defender os nossos sonhos acima de tudo, ok? Como nós somos capazes de defender os nossos sonhos, independente de qual comentário que venha, é porque eles são verdadeiros, é porque eles são realmente, fazem parte já do nosso ser, da nossa interiorização. E o que acontece? Isso é fundamental, tá? É fundamental, eu já vou voltar nas etapas anteriores para que a gente consiga compreender todo o processo, mas a certeza de aonde você está querendo chegar, de onde nós estamos querendo chegar, a certeza do que nós estamos querendo fazer, ela é fundamental e ela tem que vir lá de dentro. Nós temos que realmente interiorizar isso, ela tem que ser uma paixão, certo? É realmente defender esse nosso sonho. A segunda questão é a gente confiar, né? Porque é o seguinte, se a gente não confia no que nós estamos se a gente não confia na jornada que nós estamos seguindo, se a gente não confia, não acredita de verdade que aquela crença, aquilo tudo que a gente está querendo fazer ou atingir, seja verdadeiro, você também não vai nem sequer conseguir sustentar o teu sonho, não é verdade? E a terceira questão é a gente bom, aí a questão é complementando um pouco, né, a gente tem que ser sempre persistente, tá? Quer dizer, você tem que acreditar no que na tua crença e ser persistente, certo? Nós temos que ser persistentes, contínuos, é onde vai fortalecer essa questão do nosso sonho, da nossa crença, da nossa paixão por aquela mudança que nós estamos buscando em cima disso tudo, certo? E a questão principal nisso tudo é a gente aprender a lidar com as críticas. Nós temos que ter uma consciência muito grande e é muito difícil, tá? É muito difícil porque eu acho que mesmo quando as pessoas dizem, mas é uma crítica construtiva, é para o teu bem, né? As pessoas falam assim, mas na verdade, até onde uma crítica ela é realmente construtiva? Porque, de uma certa forma, se as pessoas não sabem lidar com a informação que elas estão recebendo, ela vai acabar destruindo alguma coisinha lá dentro, né? Então, como que nós podemos nos blindar de todas essas críticas, comentários, e como nós podemos não nos influenciarmos por comentários e críticas e conselhos e comentários, talvez, às vezes, um pouco maus, né? Principalmente, ser consistente.
acreditar nos nossos sonhos a 100% e sabemos lidar com essas críticas. Essas críticas, na verdade, eu aconselho, eu acho assim, porque é uma maneira que eu aprendi muito fazendo eu comigo mesmo, né, analisando, é respirar e não rebater. Porque é muito complicado, porque toca muito na emoção. As pessoas mexem no teu sonho, as pessoas, elas acabam talvez de alguma forma, testando você para ter certeza se você realmente acredita naquilo. E é onde você vai se blindar. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer comentário, qualquer informação, você tem que estar consciente que você quer aquilo, né? E a partir disso, você consegue ficar neutro, né? Ficar neutra numa informação que venha, respirar, conseguir, em questão de segundos, conseguir compreender o que é que essa informação está querendo nos trazer, o que essa pessoa está querendo nos trazer, e aí eu volto, quando eu falo nessa questão de saber lidar com as informações que vêm, aí eu volto na identificação que eu falei antes, porque aí você identifica o que aquela pessoa, quando você consegue receber, mas não necessariamente aceitar o que as pessoas te falam, você aceita, você recebe, e você processa, e você reflete a respeito, e você entra num consenso interior, dizendo até onde existe uma verdade no que a pessoa te falou, por que ela fez isso, por quê, para se proteger ou para me proteger, e o porquê aonde, qual é o objetivo principal desses comentários, né? Aonde as pessoas estão querendo chegar. São comentários amorosos mesmo, que eu acredito sim que críticas são sempre críticas, mas elas podem ser amorosas, eu posso buscar isso para tirar algum aprendizado do que está acontecendo e tentar, numa outra situação daquela, saber me comportar através da experiência. E aí é onde a gente começa a se blindar. E tem uma coisa muito importante que eu acho, é o seguinte: até onde os comentários, as críticas, as informações, os questionamentos, elas têm influência nas decisões que a gente toma na vida? Até onde? Eu acho que isso tudo tem uma grande influência se aquele sonho ele não é verdadeiro. Porque uma pessoa que tem um sonho e os comentários fazem com que você mude de ideia e um outro sonho, e aí você, não, realmente é verdade, eu acredito, eu acho que não era bem isso, e aí amanhã já existe um outro sonho, um outro objetivo, não, agora eu vou mudar isso, e amanhã as pessoas comentam, então quer dizer que as pessoas influenciam a gente, a influência das pessoas é maior do que a nossa certeza em relação do que a gente quer e aonde a gente quer chegar. E uma forma da gente convencer, não posso dizer, não sei se eu posso dizer convencer, mas fazer com que as pessoas compreendam que é real, que é sincero, que é verdadeiro e que você vai continuar nessa jornada, é ser persistente, é ser consistente, perdão, é ser consistente. Porque quando a gente é consistente no que a gente está fazendo, as pessoas vão dizer, não, ela está decidida a correr uma maratona de 200 quilômetros, ela vai correr, 200 quilômetros é bastante, ela vai correr, e não adianta querer proibir ela, porque ela vai fazer, não adianta querer convencer, porque ela está decidida que ela vai fazer. E as pessoas que nos amam, que não acreditam em nós, elas vão acabar aceitando, elas vão acabar vendo as mudanças, elas vão acabar vendo as conquistas que estamos tendo, vão acabar vendo a melhora que nós estamos fazendo para a nossa vida de uma forma natural, certo? Acho que isso ficou bem legal, acho que deu para entender bem essa questão de como funciona isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do aonde, né, a relação que existe entre o bem e o mal nas críticas, nos conselhos, nos julgamentos das pessoas. Onde é que existe um lado bom e um lado mal nisso tudo? Existe sempre um lado bom e um lado mal, em tudo na vida. Mas o lado bom é que o lado mal, existe sempre o lado mal, né? O lado mal é a questão que
Se nós não soubermos lidar com o que está acontecendo, 2 coisas vão acontecer. Ou a gente vai desistir dos nossos sonhos, ou a gente 2 coisas negativas, né. Ou a gente vai desistir dos nossos sonhos, ou a gente vai desistir daquela relação, que talvez fosse até uma relação muito importante na nossa vida, e a gente vai acabar se distanciando de pessoas que, no fundo, a gente não conseguiu interpretar qual era a razão principal, né, que era o nosso bem, na verdade é o nosso bem, né. Então as críticas, elas são más por esse lado, mas eu acho que elas são muito mais, elas são boas também, mesmo que eu diga: "Olha lá, não existem críticas construtivas", mas, ela pode ser construtiva dependendo da pessoa que está recebendo. Se nós tivermos essa consciência de que nós podemos, permitir isso, que isso pode fortalecer a nossa evolução, a nossa busca, a nossa melhora, o nosso estudo, se isso puder fortalecer de uma forma que não enfraqueça a relação já existente de amizade e de companheirismo, né, de coleguismo que existe da pessoa que trouxe o comentário, e isso acaba sim nos fortalecendo. E também é um momento, eu acho que o lado positivo dessas críticas ou de comentários, é nós sabermos lidar com isso tudo. Quando a gente aprende como lidar com isso de uma forma que não nos machuque e que nós não machucamos, como a gente diz? Machuquemos, né, o outro, isso é muito produtivo, isso é a evolução, é onde começa mesmo o processo da nossa evolução, certo? Porque aí nós somos capazes de compreender, analisar, de viver, né, esse momento do julgamento sem jogar a pedra para o outro lado de novo, sem que isso crie discussões, sem que isso crie mágoas ou ofensas, e nem exterior e nem interior, né? Então, e aí quando eu falo dessa questão de vivenciar esse momento, é exatamente aonde eu vou falar para vocês, eu vou explicar um pouquinho, quando a gente está vivenciando as leituras dos oráculos, do tarô, quando a gente está vivenciando todo esse momento cíclico da nossa vida, aonde é que nós vivenciamos essa situação, né, do julgamento alheio e de ser influenciado ou não, de desistir dos sonhos ou não, aonde que nós vivemos isso dentro de uma leitura de oráculos, né? E eu vou trazer isso para vocês, eu trouxe aqui um material para a gente dar uma brincada. A gente verifica, ó, eu trouxe o tarô do amor, né? E a carta do julgamento, nós vemos isso na carta do julgamento, certo? O que que a carta do julgamento ela nos traz? Ela nos traz exatamente isso na abertura dos oráculos, aonde nós temos esse despertar, aonde as informações, onde todo esse conhecimento é, emocional, racional, aonde nós conseguimos olhar as situações com outro olho, sem julgamento, ou seja, onde a gente consegue não julgar as pessoas e não nos julgarmos, e não permitir que o julgamento das pessoas cause um auto-julgamento. Então é esse momento todo mesmo do conhecimento, da interiorização, da visão do nosso terceiro olho, né? Então esse é o momento que a gente verifica, tá? Dentro do tarô normal, né? E aí eu trouxe também algumas informações, porque assim, quando eu comecei esse meu despertar, esse meu trabalho com os oráculos, eu iniciei um trabalho realmente do estudo simples, tá? O estudo dos oráculos, do tarô, né? Simples por ele próprio. E me faltou algo, verdadeiramente me faltava algo. Faltava a questão de não só ver a informação, mas buscar os porquês desse momento, buscar realmente a terapia
por trás, né, escondida por trás disso tudo, e aí foi todo um processo de autoconhecimento e de autoanálise e buscas realmente, e nesse processo todo, eu estudei muito o tarot kármico, tá? O tarot kármico é um material de Clara de Almeida, depois eu vou deixar na descrição do vídeo, se alguém quiser dar uma olhada, tá? E ela diz, assim, de forma bem simples, tá? Ela diz o seguinte: o julgamento, ele simboliza a renovação, o ser que se completa, unindo as contradições e as oposições. Eu acho que isso é muito intenso, sabe? O que Clara de Almeida fala nesse material dela, do trabalho kármico com o tarô, é muito intenso, né? É realmente esse complemento, esse complemento da informação que nós temos com as informações que vêm e a gente conseguir chegar num eu verdadeiro, num eu interiorizado, né? E nesse processo também eu estudei muito também o tarot terapêutico, né? Porque eu gosto muito de tudo que nos ajuda a nos tornar melhores do que nós somos. Eu acho que nós temos a cada dia que nos tornarmos verdadeiramente uma versão melhor de nós mesmos, né? E quando eu fiz esse trabalho, esse mergulho, essa imersão no estudo do tarot terapêutico, foi realmente um despertar, tá? Foi onde realmente tudo fez sentido dentro da leitura das mensagens que os oráculos nos trazem. Esse é um trabalho maravilhoso de Vikramadas, e ele diz o seguinte: quando a gente faz uma abertura, quando a gente abre uma mandala, né, uma mandala terapêutica dos oráculos, e na casa de relacionamentos, né, porque quando a gente faz essa leitura das mensagens, existem várias casas que a gente trabalha, né, as buscas, a cura, a terapia, etc e tal. Se na casa de relacionamento cair a carta do julgamento, né, que eu sinto, eu vejo que a carta do julgamento é realmente o reflexo dessa situação, né, né, de análise e, né, e autorreflexão, ele fala o seguinte, tá? Ele fala o seguinte, eu vou ler um trechinho só, é uma linha, porque são palavras dele, então eu prefiro ler, tá? O momento de tomar decisões significa tanto um crescimento interno, pois supõe uma maior autonomia e autoafirmação, quanto uma transformação do próprio relacionamento. Tá vendo como é intenso o que essa carta do julgamento ela traz na hora de fazer uma interpretação, o que o oráculo traz como mensagem nessa casa de relacionamentos, porque quando a gente fala de críticas, de julgamento, a gente está falando de relacionamentos mesmo, né? O que você está vivendo e sendo com as pessoas do teu meio. E ele diz exatamente isso, que quando essa carta cai ali, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo exatamente isso, que é um momento de crescimento interno. O que quer dizer com isso, crescimento interno? É aonde você aprende a ter as informações, a receber as informações, a receber as críticas e evoluir com ela de uma forma de não atacar, de se autoconhecer, de analisar o que aquela informação está querendo trazer e analisar o porquê que aquela informação, o porquê que as pessoas estão te trazendo aquela informação sem julgamento, sem achar que as pessoas estão querendo mal, estão querendo prejudicar ou não estão querendo ver o seu sucesso. Não. A busca realmente da base daquilo na verdade, essa interiorização de nós tornarmos uma pessoa melhor, de uma forma melhor de ver, de uma forma melhor de analisar o que está acontecendo, e aí também na transformação do próprio relacionamento. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer exatamente que é isso, que quando a gente consegue viver essa carta do julgamento, nós conseguimos compreender as relações com as quais nós vivemos, nós conseguimos respeitar a opinião das pessoas,
não necessariamente aceitar o que elas estão falando, mas respeitar esse momento, respeitar o que elas estão querendo dizer, escutar, avaliar e, e compreender o porquê. Existe um processo sempre de amor nas relações. Existe um processo de cuidado nas relações, certo? As pessoas às vezes nos dão conselhos em função do que elas fariam numa situação daquela, e nem sempre as pessoas estão prontas a fazer mudanças, nem sempre as pessoas estão prontas para se autoconhecerem. Quando eles veem que uma pessoa querida, uma pessoa que faz parte da nossa vida, esteja nesse processo de fazer essa mudança, e isso causa um impacto, né? Então elas vão fazer com que tentar nos convencer, talvez para não fazer aquilo, ou para ir para um caminho diferente, ou fazer diferente, certo? Então, eu acho que é esse o processo principalmente do que eu queria trazer hoje, tá? Da gente, eu não sei se ficou bem claro, mas eu gostaria de realmente esclarecer essa questão do julgamento, até onde o julgamento alheio, é bom, eu trouxe um pouco os tarôs para a gente poder brincar, porque toda essa relação de tudo que eu faço, de todo o material do estudo, ele tem relação a 100% com o tarô e os oráculos, então eu vou sempre, todos os temas eu vou trazer essa relação com os oráculos, para que a gente possa perceber aonde ele é tão presente e existente nas nossas vidas. Mas o objetivo de hoje era exatamente isso, entendeu? A gente falar que se o julgamento alheio, ele pode destruir os nossos sonhos ou tornar eles mais fortes. O julgamento alheio, ele pode destruir os nossos sonhos. Com certeza ele pode, se os nossos sonhos não forem verdadeiros aqui dentro. Se os nossos sonhos eles não forem realmente apaixonantes, se a gente não tiver realmente a certeza do que eles representam para nós, se os nossos sonhos não forem vivos, né? As críticas e os comentários alheios, eles podem destruir sim, porque são sonhos fracos, são sonhos frágeis, são sonhos que são construídos na areia. E aí não tem base, e aí não tem fundação, e aí não tem fortaleza, e eles vão se destruir sim com qualquer palavra jogada ao ar, certo? Agora, essas críticas, esses comentários, esses julgamentos, eles podem torná-los mais fortes, com certeza, se nós soubermos lidar com isso, certo? Se nós soubermos exatamente como eu falei, detectar o porquê, interpretar essas informações e principalmente nos blindarmos interiormente em função, em relação a essas informações que chegam até nós, certo? Eu espero que eu tenha sido clara, tá, na explanação dessas informações. Eu gostaria que, se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar comentários, podem entrar em contato comigo, tá? Nos meus canais eu tenho um contato, né, caso vocês queiram me passar outros temas, para que a gente possa conversar. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Um imenso carinho, obrigada pela presença de todos. Um grande beijo no coração e até a próxima. Tchauzinho.